secretariar os trabalhos e o vereador Renan para a leitura do texto bíblico. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a sua súplica do justo. Tiago 5,16. Passo a palavra para o primeiro secretário fazer a leitura do expediente. Está embaixo. Bom dia a todos. Agradecer a Deus por mais um dia que nos concede estar nessa casa, representando o povo de Campina Grande. 90ª sessão legislativa ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa Félix Araújo, 28 de setembro de 2017, expediente, atas da 83ª sessão ordinária, realizada em 13 de setembro de 2017, da 85ª sessão ordinária, realizada em 19 de setembro de 2017, da 18ª audiência pública, realizada em 6 de setembro de 2017, da 19ª audiência pública, realizada em 19 de setembro de 2017. Projeto de lei número 548, de autoria do vereador Marinaldo Cardoso, denomina de Dr. Olívio Assis Bandeira uma das novas ruas da cidade, de autoria do vereador Marinaldo Cardoso, denomina de Dr. Olívio Assis Bandeira uma das unidades de Campina Grande e da outras providências. Justificativa de ausência, venho muito respeitosamente a presença, a senhoria justificar para os devidos fins que o vereador Antônio Alves Pimentel não pode comparecer à sessão ordinária deste dia, pois o mesmo precisa resolver assuntos de cunho pessoal. Assessoria do vereador Antônio Alves Pimentel. Lido o expediente e solicito que a secretaria, depois de parlamentar, arquive o expediente. Abrimos o pequeno expediente. Por ordem de inscrição, o vereador Renan Maracajá. Bom dia a todos, bom dia a todas, galeria, setor de imprensa, assessores, vereadores aqui presentes. Venho, na manhã de hoje, agradecer o voto dos amigos vereadores por votação unânime ontem em 4 projetos de nossa autoria, projetos de grande importância, de grande relevância para todos os campinenses. Um deles autoriza o Poder Público Municipal a instituir o programa de orientação, apoio e atendimento aos familiares e cuidadores de portadores de doença de Alzheimer, uma doença onde eu já usei a tribuna para falar um pouco desta doença que atinge milhões de brasileiros. Uma doença que causa um prejuízo imenso para as famílias, onde a pessoa necessita, doente, querido, para o resto de sua vida, onde há tratamento e deve ser feito o tratamento para diminuir o prejuízo, mas que a doença é muito grave e as famílias precisam desse atendimento, precisam dessa orientação, porque nem todos têm uma orientação correta. Enfim, um projeto de grande importância e com certeza, João, o nosso prefeito Romero não vai abster de sancionar essa lei. O outro dispõe da obrigatoriedade de instalações de guarda-volume nas agências bancárias anabolizantes. É um mal que atinge várias pessoas, principalmente os adolescentes, praticam esporte, querem ter uma competitividade maior e acabam se prejudicando. E, por fim, na manhã de hoje, venho comentar um pouco sobre a votação de ontem, sobre as subvenções.
onde, infelizmente, estão desvirtuando o posicionamento dos vereadores, onde não barramos nenhum projeto, não barramos, nem fomos contra nenhuma entidade filantrópica. Apenas votamos em um projeto do Executivo que chegou à nossa casa, que tinha 13 entidades filantrópicas. Se os vereadores não tivessem votado, até essas 13 estariam prejudicadas. Agora, votei por conta que há um compromisso dos vereadores, onde foi combinado de as que ficarem de fora, como ficou, as 16, não vão ficar sem receber o repasse. A prefeitura, por conta dessa crise econômica que passa, que não é a prefeitura só de Campina Grande, é o Brasil todo, mandou um projeto diminuindo 16 instituições. Então, os vereadores se juntaram para pensar em um plano B, onde conseguimos, com a junção de todos os vereadores, lembrar da Zona Azul, onde tem uma arrecadação imensa e ninguém sabe para onde esse dinheiro vai. Então, ficou o compromisso dos vereadores com o prefeito também, em pegar uma parte desse repasse e colocar nessas 16 instituições que ficaram de fora desse projeto do Executivo, podendo aumentar ainda mais as instituições filantrópicas e não se resumindo a só essas 16 que ficaram de fora, podendo chegar a 20, 22, 24, ninguém sabe. No mínimo, serão essas 16 que ficaram de fora. Então, está aqui o esclarecimento, nenhum vereador, nem eu, fui contra nenhuma entidade filantrópica, como estão divulgando nas redes sociais. Temos o compromisso com o povo de Campina, são entidades sérias, que têm um trabalho belíssimo nessas suas entidades, cada uma com sua... Mais um minuto. Cada uma com sua particularidade, onde precisam e necessitam desse repasse. Repito mais uma vez, não fui contra nenhuma entidade, não barramos nenhum projeto, não barramos nenhum repasse para nenhuma entidade filantrópica. O que houve foi aprovar um projeto do Executivo que chegou em nossas mãos, com 13 entidades que, se não votássemos, essas 13 estariam ainda penalizadas, estariam sem luz. Então, essas 16 que ficaram de fora não vão ficar de fora para sempre. Só vamos, dentro da lei, pegar o repasse da Zona Azul e repassar para esses 16 e, mais uma vez, podendo ainda aumentar essas entidades. Muito obrigado. Muito bem, vereador Renan. Você fez um pronunciamento aí correto, esclarecendo alguns pontos e relembrando que os vereadores que estão aqui, todos têm, vereador João Dante, a responsabilidade com o que está fazendo e, acima de tudo, vamos voltar a discutir a questão da Zona Azul, porque a Zona Azul arrecada mais de 2 milhões por ano e só está sendo contemplada 3 instituições. No dia de hoje, às 4 horas da tarde, eu vou estar participando de uma reunião na STTP, onde eu faço parte, representando essa casa no Conselho, e que vai estar sendo discutida exatamente essa questão da primeira prestação de conta que a Zona Azul vai fazer. Eu fui comunicado que hoje eles vão fazer prestação de conta lá na STTP. Então, eu vou participar dessa reunião, que é bom que nós vamos começar, Alexandre, vereador Alexandre, ter acesso a esses números, João Dantas, para a gente poder abrir essa caixa preta da Zona Azul e trazer esse debate de volta para a Câmara Municipal, vereador Marinaldo, para que a gente possa contemplar essas outras entidades que ficaram de fora e que a gente possa até mesmo ampliar o número, porque os vereadores que estão aqui estão para ajudar, não estão para prejudicar e nem querer perseguir ou penalizar qualquer que seja a entidade. Agora, temos que registrar que as coisas têm que sair daqui com seriedade, com respeito.
E a pessoa não pode estar pegando, julgando ou fazendo matéria, tentando degrimir ou prejudicar quem quer que seja, sem saber da verdadeira verdade. Então, vereador Neto, o que fizemos no dia de ontem foi votar o projeto que veio do Executivo para que as entidades possam ter acesso e possam receber os recursos, porque todas elas, todos os dias, estavam gritando, né? Estavam cobrando, dizendo que estava sendo penalizada, e a Câmara fez sua parte. A sua parte, que foi votar o projeto e deixar a liberação já com o prefeito para que ele possa cumprir e ajudar essas entidades. Agora vamos voltar a debater essas outras entidades que ficaram de fora e que em breve a gente possa achar essa solução, vereador Renan, como bem você falou, e contemplar não só as 16 que ficaram de fora, ou até mais, porque é esse o nosso dever. Agora, primeiro, temos que saber de onde vai sair, vereador João Dantas, esses recursos, para que possa ser contemplada todas essas instituições, porque isso foi acordado com os vereadores, que iríamos votar o projeto e, em seguida, iríamos se juntar para poder discutir e trazer, vereador Alexandre, de volta essa questão da Zona Azul, que é de onde o recurso está demonstrando de onde vai sair. Pois bem, essa é a nossa justificativa à injustiça que está sendo feita desde o dia de ontem a todos os vereadores dessa casa. Mas passo a palavra agora no pequeno expediente para o vereador Marinaldo Cardoso. Bom dia, senhor presidente e colegas vereadores, amigos da imprensa que já se encontra aqui presente, funcionários da casa, público que se encontra na galeria. Senhor presidente, a minha vinda aqui, usando hoje do pequeno expediente, primeiro é para parabenizar a esta casa, porque nós tomamos uma decisão que nós estávamos aqui com 13 unidades, 3 entidades que prestam um excelente serviços, que estava sempre nos cobrando, inclusive conheço o trabalho de todas, não dizendo que as que ficaram ainda não sendo contempladas nesse projeto, mas posteriormente não tenha seus trabalhos prestados, não seja merecedora de ser beneficiado com essa subvenção. Agora, nós temos que convir das dificuldades que passa os recursos que são escassos. E ontem, nessa mesma tribuna, o vereador João Dantas trazia aqui dados importantes com relação aos recursos federais que estão sendo reduzidos e estão dificultando com que o município de Campina Grande possa dar continuidade a programas sociais importantes, como a questão dos CRAs, a questão dos centros de recuperações, enfim, diversos serviços sociais que são também que a prefeitura não pode também deixar de fazer o seu papel. Então, essa questão de algumas informações que foram repassadas de forma que existia, que nós rejeitamos aqui projeto, primeiro que vereador nós não podemos aqui criar projetos que criem despesas. Nós não podemos criar projeto que crie despesa para o município. Esse projeto sempre tem que vir do executivo. Então, nós não reprovamos. Agora, houve sim um acordo de todos que estavam presentes aqui, com exceção do vereador Anderson, de que as emendas que seriam apresentadas fosse retirada, e eu fiz questão de retirar a minha, estou aqui com a emenda, inclusive, na mão, e digo, mas olha, eu faço até questão de ler a nossa emenda, que era uma emenda de bancada, que a bancada iria assinar. Essa emenda a bancada iria assinar, e essa era para contemplar, ao invés das 13, nós iríamos incluir aqui mais 5, mas também lembrando que teria o compromisso de atender as outras.
outras que poderá vir a ser contemplada. Agora nós temos que ir em busca de recursos, encontrar alternativas para encontrar recursos para pagar. Aí vem, eu também discordo quando se coloca que o pessoal já me ligaram dizendo que ia se tirar a Zona Azul da UCES. Eu já disse aqui, vou repetir, eu estarei aqui defendendo a UCE, União Campinense de Equipes Sociais, porque fui membro participante, reconheço, agora nós temos que redemisionar, João Dantas, é verdade. Então nós vamos ter que dividir a fatia do bolo. Então nós não vamos excluir ninguém. Os direitos que as entidades que estão na Zona Azul, elas vão permanecer. Agora, claro, que precisa que outras também entrem nesse processo e passe também a perceber. Então, será um projeto em que será apresentado aqui e nós vamos discutir com relação a ele. Então, quero deixar claro aqui, na nossa emenda de bancada que nós retiramos, que seria apresentada para incluir, além das 13, mas deixando claro que haveria outras, estaria, primeiro, a Associação dos Deficientes de Campina Grande, com valor de R$2.000, a Casa da Acolhida São Paulo da Cruz, que receberia uma subvenção de R$2.000, que essa emenda choca justamente com a emenda do vereador Antônio Alves Pimentel, e com eu acredito, com a da oposição também. A Associação Multiassistência em Plena Ação Ampla, de Ação, a APAM, com um valor de R$2.000. O Centro de Assistência Social, gostaria mais um minuto, senhor presidente. O Centro de Assistência Social, a Casa do Idoso, que receberia uma subvenção de R$2.000, e o IPESC, o Instituto de Pesquisa Professor Joaquim Amorim Neto, que receberia uma contribuição de R$4.500, porque o IPESC, inclusive, foi de nossa autoria, o reconhecimento e votado por essa casa de utilidade pública do IPESC. E nós conhecemos o trabalho que é desempenhado por aquele instituto. Então, nós jamais seríamos contra. Inclusive, esta emenda, tenho certeza que o prefeito também tem a intenção, quanto o prefeito defende o pessoal da microcefalia, mas nós não podemos aqui também só falar na microcefalia, importante mas tem as outras entidades, então nós vamos trabalhar com relação a isso aí. Agora, o que nós não podemos aceitar é que as informações desencontradas venham colocar aqui vereadores porque votaram contra a associação. Porque, ao contrário, nós votamos a favor da PAI, nós votamos a favor da Casa do Menino, nós votamos a favor do Instituto dos Cegos, então votamos a favor dessas 13 entidades que têm um trabalho muito importante na cidade e que aí não estamos deixando claro que as outras não tenham. Agora que nós vamos ter que ter paciência. Agora, fui favorável à votação no dia de ontem, senhor presidente, porque o que era que estava acontecendo? A gente nem estava beneficiando, nem contemplava as 13 que estavam no projeto para receber o mês de agosto e o mês de setembro, e nem nada. Então, estava a coisa... Então, há tempo. Resolvemos as 13 e vamos aqui correr atrás de recursos em busca de resolver os demais. Então, esse é o nosso posicionamento com relação à votação de ontem, e estou de consciência tranquila que cumpri com o que a minha consciência, assim o pediu que eu fizesse. Estou ciente que fizemos a coisa correta. Com certeza, vereador Marinaldo. Esse projeto já estava sendo aguardado há muito tempo e essa Câmara teria que tomar as providências e foi tomada, graças a Deus, e adiantamos para que essas entidades não fossem penalizadas. Da mesma forma que eu gosto de esclarecer que a Câmara aqui não está querendo tirar nada ou acabar nada, vereador Neto, da Zona Azul da UCES. Não, queremos, como o vereador João Dantas bem falou, redimensionar.
redistribuir, porque hoje só quem recebe aquela fatia daquele bolo são 3 entidades. Então, se a gente puder pegar aquele valor, aquele montante e distribuir, fazer uma redistribuição com as outras entidades, será muito importante para a cidade de Campina Grande. Então, vamos trabalhar nesse sentido, não de querer penalizar ou até mesmo tirar, como algumas pessoas têm falado, que a gente estamos querendo acabar com a zona, tirar da UCE essa questão da Zona Azul. Muito pelo contrário, estamos querendo redistribuir e ser mais justo com essa questão desse dinheiro que está sendo arrecadado pela Zona Azul. Mas agora, com a palavra, o vereador Bruno Faustino, no pequeno expediente. E consulte se mais algum vereador vai querer se inscrever no pequeno expediente. Bom dia a todos. Saudando a mesa em nome do presidente Márcio Melo, todos os vereadores que se encontram, a imprensa, o pessoal da galeria, todos os colaboradores da casa, para que a gente traga na manhã de hoje um posicionamento sobre, na verdade, essa polêmica que ontem tomou conta do plenário e também da toda a sociedade campinense. Infelizmente, não pude estar presente ontem, tive que me ausentar, tive um problema de saúde familiar com um ente querido, claro, tive que sair às pressas da sessão. E, infelizmente, o que vimos ontem foi um atropelo tremendo da casa, não tinha a pauta da votação das subvenções, principalmente desse projeto, até porque semana passada, quando estava pautado, e todos estavam cientes que seria a votação naquele momento, foi acordado que ia ficar para um momento posterior, depois de estar acordado as duas bancadas, mas, por ironia do destino, não ocorreu. Ontem foi colocado a votação, e eu não vejo qual é o problema dos vereadores que subiram à tribuna agora há pouco, dizer que realmente foram cortadas 16 entidades. O projeto veio do Executivo, na verdade, com corte na carne daquelas pessoas que mais precisam, as pessoas que prestam um serviço de grande valia para a nossa sociedade, aonde a Prefeitura não tem sequer uma entidade no porte de uma Casa da Cruz, que acolhe pessoas carentes, pessoas com problema, e vem e faz o corte. Sobe na tribuna alguns nobres vereadores dizendo que não, fui a favor. Caso contrário, ia estar perdido todo. É incoerência de quem falou agora há pouco e de quem votou ontem, que está querendo se esconder. Na verdade, votaram sim, contra 16 entidades. O projeto chegou pronto do Poder Executivo e foi votado ontem pelos 12 vereadores, porque eu acompanhei pelo plenário em foco a votação e as discussões, e eu não vejo por que subir à tribuna e dizer que não votou contra. Votou contra sim, 16 entidades. Se votaram de bom gosto ou não, aí é uma questão de consciência de cada um. Quando a sociedade começa a levantar e perguntar, aí começam a se esquivar. Se eu não me engano, na tribuna semana passada, quando a galeria estava cheia, vereador Anderson, eu acho que foi o vice-líder que subiu nessa tribuna, pode puxar os áudios, quando aqui falou que o projeto, do jeito que estava, ele ia se abster. Eu estava na sessão acompanhando e estou lembrado até nesse momento. A galeria estava cheia, todas as entidades presentes. Aí o vereador vem aqui e diz, eu vou me abster porque do jeito que está, não voto e não votarei esse projeto. Na semana subsequente, que é essa, o projeto vem da mesma forma do Poder Executivo, e o que foi que aconteceu? Votou por unanimidade. O vereador disse que ia se abster coisa nenhuma. Teve que ceder, teve que votar favorável, teve que cortar os recursos das entidades. Claro que foi isso. Não teve
outra forma. Então, temos que encarar de frente. Temos que encarar de frente. Quando votar um questionamento a favor ou contrário da população, que enfrente, de frente. Precisamos debater com mais objetividade, sem sublinhas, sem se esquivar. Eu sei que o vereador Alexandre está dando as suas gargalhadas, mas a gargalhada, o senhor subiu nessa tribuna, sim, está gravado, vereador. Você subiu e disse, em alto bom som nessa tribuna, quando as galerias estavam cheias, que não votaria. Ah, tá certo. Eu pensei que sua memória tinha esquecido de uma semana para outra, né? Aí voltou. Ontem eu não sei se foi pressão do Poder Executivo, teve que voltar atrás e teve que acatar, e a frase do vereador Anderson, eu repito, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Muito obrigado. Não tem mais nenhum inscrito no pequeno. Vamos a... Certo, foi citado. Exato. Não é. Não tem nenhum inscrito, encerro o pequeno expediente. Abrimos o grande expediente. Eu quero regimentalmente, como eu fui citado indiretamente... Não, encerrou o pequeno expediente, abriu o grande expediente. Como eu e Renan, nós fomos citados indiretamente, está entendendo? Eu só queria dizer ao vereador Bruno Faustino, pessoa que eu tenho um imenso respeito, imenso carinho com Vossa Excelência, que, assim, eu sou daquele que aqui eu respeito o direito de expressão de todos. Todos têm o direito de falar aquilo que deve falar, e eu respeito e ouço. Concordo com por pequenas coisas que Vossa Excelência falou. Só discordo quando Vossa Excelência falou que era incoerência dos que tinham ido à tribuna. Tanto eu, como o vereador Renan, como fomos nós, então fomos indiretamente, fomos nós que falamos. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que não houve nenhuma incoerência da minha parte, e nem me escondi, e nem me escondo de qualquer votação. Desde que estive, já estou com 4 mandatos nessa casa. Nunca fiquei em cima do muro. Nunca fiquei em cima do muro e tenho meus posicionamentos. E respondo, inclusive tenho até assim, a grandeza de, se um dia eu votar algo que me arrepender, eu vou à tribuna e digo, realmente errei, deveria ter votado assim, mas eu tenho uma consciência que fizemos a questão correta. E nós não votamos projeto nenhum, não houve nenhum projeto de vereador aí que nós tenhamos votado contra. Nós votamos a favor de um projeto do Executivo que beneficia 13 entidades. E tem as outras que ficaram de fora, que nós acordamos em votar. Inclusive a minha emenda, uma emenda nossa que eu li ali na tribuna, que beneficia, inclusive, entidades importantes, e que nós iremos aqui fazer o possível para incluí-las em outro projeto que irá ser apresentado aqui. Agora, nós, volto a repetir, fizemos a coisa certa porque diversos presidentes de entidades me ligaram. Vocês, inclusive teve uma senhora, que eu não vou falar o nome aqui por questão de ética, ela disse, vocês não estão resolvendo o problema das outras, nem estão resolvendo os problemas nossos, e nós estamos aqui, nós vamos fechar as portas. E é uma entidade muito antiga e muito importante. Então,
a gente quer receber o mês de agosto e setembro, a gente já teria avançado. Então, fizemos dessa forma e fizemos de forma correta. Então, só para justificar que não fomos incoerentes e não queremos, não se escondemos. Pela ordem, o vereador Renan. Só endossando as palavras do colega vereador Marinaldo e dizer, todos sabem, Bruno, da amizade que temos, mas concordo com o vereador Marinaldo, é dizer que não fomos incoerentes. Incoerente foi a oposição quando votou contra ontem um projeto que beneficia 13 entidades. Isso aí é incoerência. Se luta tanto por todas as entidades, a gente não barrou nenhuma entidade, a gente não barrou nenhum projeto, a gente votou a favor de 13 entidades, com o compromisso das 16 que ficou de fora, vir a receber os benefícios através do repasse da Zona Azul. Foi só isso. Então, se a gente vota contra ontem o projeto do Executivo, que beneficia 13 entidades, a gente estava fazendo um erro, porque seriam mais 13 a passar mais tempo sem receber. Então, para diminuir o problema, votamos a favor para solucionar o problema dessas 13 entidades rapidamente, mas com um compromisso, sem deixar de lado, de resolver o problema das 16. Estamos preocupados, não só eu, não só o Marinaldo, mas toda a bancada, e tenho certeza que a bancada de oposição também está preocupada em resolver a situação das outras 16, mas que o projeto do Executivo que chegou em nossas mãos só tinha 13 entidades para ser beneficiadas. Mas um acordo feito no Salão Azul desta casa, ficou acordado de resolver o problema dessas 16 com o repasse da Zona Azul. Não, ainda não. Muito obrigado. Por ordem... Pela ordem, o vereador Bruno. Gostaria só de dizer aos nobres vereadores que, na verdade, quando eu subi à tribuna, para que se sensibilize das 16 entidades, que foi cortado, contra atos, contra fatos, não existe argumentos. Vocês podem refletirem. Foram cortados, sim, as 16 entidades. Agora, iremos, na verdade, ficar atentos e esperar que seja corrigido. Não é? Como todos, né? Vai ficar fiscalizar, saber o que é que está acontecendo, foi que houve, não é? Cobrar, não é assim? Mas que a sociedade campinense, com certeza, vai saber, né? Quem foram que votaram, melhor falando, favorável e contra os cortes. Claro que tem que ficar sabendo. Eu defendo e defenderei todas as entidades, até porque visitamos. E estivemos presentes e, em loco, está prestando bom serviço. É por isso que não deveria ser cortado de forma alguma. E aí vai ser uma outra discussão em outro momento. É só todos, né, que votaram a favor ou contra, defender aquilo que realmente foi votado e não continua ainda com a mesma posição. É uma incoerência do parte dos amigos. Pois bem, se eu não me engano, o placar foi 13-1, não foi, na votação? 12-1. Vossa Excelência não votou. 12... Agora, só para esclarecer o vereador Bruno, Alexandre, só um minuto, só para esclarecer ao vereador Bruno, que está acusando que vereadores da bancada de situação tenham votado contra, de forma alguma, vereador João, votamos a favor das entidades. O último que se pronunciou contrário e disse que iria votar contrário foi o vereador Anderson Maia. E Vossa Excelência se retirou da sessão. Então, justiça seja feita e seja registrada. Nós votamos a favor das instituições que estavam dentro do projeto e ficamos de analisar as emendas e achar alternativa para contemplar as outras. Mas, por ordem de inscrição no grande expediente, vereador Anderson Maia. Senhor presidente, colegas vereadores, muito bom dia a todos e a todas, assessores, amigos da galeria.
funcionários desta casa e a imprensa aqui presente, e aos internautas que nos assistem, espero que realmente nos assista, porque é do meu conhecimento que a sessão da manhã de ontem ainda não foi disponibilizada no site da Câmara. Eu acho que era importante que a população tivesse acesso ao que foi discutido na manhã de ontem. Se já está, eu faço a correção. Já está disponível hoje de manhã. Maravilha, maravilha. Importante. Deve ter havido algum problema técnico. Não vou falar. Deixa eu falar, vereador. O senhor quer uma parte? Bom, eu subo a essa tribuna e não quero ser redundante, mas ao mesmo tempo tentar esclarecer o que a gente expôs, o que a gente vem discutindo desde a manhã de ontem. Primeiro, justificar o que eu votei. Eu não fui incoerente em momento nenhum, vereador Bruno. Eu fui contra, e desde o início, contra a redação que chegou a essa casa. O que é que chegou nessa casa, senhores da imprensa aqui presentes, Simone e outros companheiros? Eu faço questão de fazer uma leitura e um trecho, como já o fiz hoje pela manhã, mas vou reforçar. O prefeito Romero manda o projeto a essa casa, projeto de número 514/2017. E no projeto ele tem exposições de motivos. O que é que traz essas exposições? Logo, vírgula, a partir da presente medida, ressalta-se que as subvenções sociais ora concedidas são as mesmas concedidas em exercícios anteriores, através, por exemplo, das leis tarará, tarará, tarará. Vamos reforçar isso aqui. O que é que o prefeito diz aqui? Que é a mesma. De quando? Ano passado. E ano passado a lei tinha o quê? 29 subvenções. Instituições recebendo subvenção. 29. Aí eu vou reforçar de novo. Ano passado era ano de eleição. 29 instituições receberam, foram contempladas. No ano 2017, que já não temos mais eleição, chega o projeto de forma atrasada. O projeto era para ter chegado em fevereiro e não em agosto, como chegou a essa casa. Chegou atrasado, então ele já, de forma desrespeitosa e atrasada, chega a essa casa. Então é um primeiro ponto, vereador Bruno, que eu questiono. Esse projeto, além de chegar atrasado, cortou 16 entidades, sem o menor esclarecimento e transparência. Não sou eu que estou falando, são as instituições que alegaram e reclamaram isso por parte da prefeitura. Cortaram sem ser comunicadas. Muitas delas, vereador Bruno, só soube do corte porque nós comunicamos. E a outra observação, as 13 que permaneceram na redação, Bruno, só vão receber de agosto a dezembro. A lei do ano passado era de fevereiro a dezembro. Não há nada prejudicial, Bruno, nisso. É para concordar com uma redação dessa, Bruno? A alegação de dizer que não tem orçamento, no final do ano vem dizer que não tem orçamento para dar essa subvenção? Minha gente, é preciso ter coragem, competência e responsabilidade nos atos. Porque muito se fala aqui do governo do Estado. O governo do Estado, quando não tem condição de assumir uma responsabilidade, assina um decreto no início do ano informando que não pode. Não arracha com a barriga como a gestão municipal fez com essas subvenções, não. Que esperou passar o ano todinho para trazer um projeto incompleto, achando que a gente ia acatar e descer para o goela abaixo, Bruno. Não ia porque eu não aceitei, por isso que eu votei contrário. Eu não fui incoerente em momento nenhum. Tudo que eu defendi, tudo que eu defendo é com coerência e responsabilidade. E não estou chamando ninguém de responsável, não, aqui, para vocês não vestirem a carapuça. Cada um sabe o papel que tem que cumprir aqui nessa casa. E quando eu falo isso, a responsabilidade e satisfação que eu tenho de dar, não são a vocês não, vereadores. É as instituições e a população que observou essa votação na manhã de ontem. Por mais que ela não tivesse conhecimento, e a imprensa também não teve conhecimento dessa votação.
Eu escutei por parte de inúmeros colegas aqui que não souberam dessa votação de ontem. E foi preciso, e vou reforçar, o que foi publicizado, divulgado nas redes sociais, não foi Anderson Maia que colocou, não. Foi representante dessas instituições que foram prejudicadas. Até se questionou isso, dizendo que vereador tal fez a cabeça de alguns membros de instituição que estavam desinformados, não foi bem isso que aconteceu. Uma das responsabilidades da gente é conhecer as instituições, saber quem as representa. Na manhã de ontem, vocês podem não ter percebido, mas tinham 4 representantes ali sentados. 4 representantes ali sentados. 4 representantes. Os que vieram foi porque a gente informou a tempo, Bruno. Quando eu questiono que as instituições não foram ouvidas, é porque os senhores vereadores reprovaram aqui no plenário dessa casa o pedido do vereador Olímpio para discutir em audiência pública as subvenções. O que foi alegado aqui é que não tinha necessidade, não havia relevância na discussão, Bruno. E aconteceu o que está acontecendo hoje. Toda a cidade tomou conhecimento. Foi um ato irresponsável, sim. Foi irresponsável, sim, porque não deu direito. Não deu direito. Não permito. Deixa eu terminar meu argumento. Senhor presidente, irresponsável, porque houve a possibilidade, Bruno, houve a possibilidade e a oportunidade de discutirmos em audiência, e aí tudo tinha sido esclarecido. As instituições que foram lesadas poderiam ter a oportunidade, vereador João, de aqui esclarecer os serviços que prestam. E aí, dentro desse esclarecimento, a gente poder avaliar de forma mais concreta, de forma mais responsável, não dizer, essa não merece, essa merece, até porque não compete a gente. De quem é a competência disso? Secretaria de Ação Social. A lei diz isso aqui, que é responsabilidade da SEMAS fazer a devida fiscalização. Isso não foi feito, Marinaldo. Como é que eu vou acatar uma lei que traz instituições que sequer foram fiscalizadas pelo órgão competente? Então a coisa foi feita de bolo. Parece que a prefeitura traz uma subvenção dessa como um ato de esmola. Vamos aprovar aqui, porque pelo menos são 13, a gente dá a satisfação que precisa. As 16 deixa para lá. Próxima eleição a gente completa aí e aumenta. Quando o prefeito entrou eram 8. Alexandre bem lembrou. Subiu para 29, aí caiu para 13. Analisando aí, a gente teve uma melhora, né? De 8 para 13, aumentou 4, tal. 4, 5. Enfim, mas não vou olhar por isso, não. Eu vou me ater à redação do projeto. Projeto incompleto, um projeto que não tem transparência e que não dialogou, Bruno. É isso aqui que eu questiono na tribuna. É isso que eu quero que a população entenda. Cada um dos senhores sabe da responsabilidade que tem. Quando os senhores reprovaram as emendas, os senhores foram contra as instituições, sim. Quando os senhores votaram a favor da redação que chegou a essa casa, da forma como eu já expliquei, os senhores foram contra as instituições, sim. Porque aceitar que mesmo as 13 que permaneciam na redação oficial, Bruno, recebessem de forma incompleta, é um ato, sim, irresponsável, sim. É um ato irresponsável, sim. Portanto, fica aqui o meu esclarecimento, para que a população tenha conhecimento do que foi discutido na manhã de ontem. Esse projeto era para ter sido amplamente discutido. Ele foi imposto. Ele foi trazido a essa tribuna, a esse plenário, para votar em caráter de urgência, sem a devida transparência. Foi em caráter de urgência porque, no própria exposição do prefeito diz, em regime de urgência. Regime de urgência e traz o projeto com 7 meses de atraso. É só apenas aqui jogar a responsabilidade a quem realmente compete, ao prefeito Romero Rodrigues. Obrigado, senhor presidente. Pois não, mas é lamentável essa falta de informação do vereador, porque a pauta foi distribuída desde o dia 20, e todos os vereadores sempre são avisados e comunicados. Então, ela poderia entrar a qualquer momento, como entrou em sessão e tivemos que tirar de pauta. Mas aí, com a palavra agora, o vereador Alexandre Sindicato, no grande expediente. Senhor presidente, colegas vereadores, subo a essa tribuna na manhã desse dia
e louvo a Deus porque deitei e dormi o sono dos justos e acordei com a mesma tranquilidade do que me deitei, com minha consciência limpa e tranquila. Somente para tranquilizar o colega vereador Bruno Faustino, membro do PSB, partido do governo Ricardo Coutinho, como é o vereador Anderson, que me antecedeu aqui na tribuna, de que Vossa Excelência não mentiu. Eu até confirmei aos meus colegas que Vossa Excelência realmente disse a verdade quando eu disse que não votaria as subversões sem que as outras entidades entrassem no pacote das ajudas. E ficou decidido ontem, no dia de ontem, com a presença dos nossos colegas, que todos abriríamos mão das nossas emendas, até discutirmos um ponto fundamental aqui, que a oposição tem corrido as léguas para não discutir, inclusive um colega que está ausente da oposição no dia de hoje, que os meus colegas não me deixem mentir, os cabelos brancos do meu líder João Dantas, do que nós acordarmos no Salão Azul, e ao chegar nesse plenário, na audiência da Zona Azul, por ver um plenário muito cheio e lhe favorável, mudou de opinião naquela ocasião, coisa que eu não faço. Abri mão das minhas emendas, e ontem havia, e eu ouvia no programa de rádio, o vereador Anderson, não tínhamos ninguém presente aqui das entidades, tínhamos 4 pessoas, o esposo de doutora Adriana, o nome dela, né, que cuida das pessoas, doutora Adriana, estava sentado ali na frente, e eu comuniquei aos colegas, e ele foi bem assistido pelo colega, o assessor do vereador da oposição, Olímpio Oliveira, e sempre estava ali conversando com ele, passando algumas informações. No dia anterior, e ontem, ao terminar a sessão, o prefeito Romero ligava-me de Brasília, e quem quiser ver, está aqui na memória do meu celular, onde ele dizia, olha, tem 2 entidades que irão fazer parte, eu vou estar mandando um projeto de lei complementar, vou estar enviando à Câmara para atender. Só há 2 desses projetos lembrados pelo prefeito. Um seria, e bom seria que os meus colegas pudessem ouvir, eu ouvi, Ribamar, que possa paralisar o meu tempo, pela a importância do assunto, quando os meus colegas concluírem, eu posso voltar a falar. O vereador Marinaldo tinha posto na emenda, eu tinha emenda do PCCAM, o vereador Renan já tinha uma, salvo engano, o vereador Aldo, não lembro, outros vereadores, Álvaro. Quando nós fomos falar de entidades que ficaram fora, não só foi a entidade que é presidida por doutora Adriana, apenas por ela ser uma pessoa pública mais notória, é que surgiu a famosa lista negra. Eu não andarei nessa rua, das ruas dessa cidade, me escondendo, porque não votei, porque quem votou contra, até às 13 e vão estar recebendo, foi o vereador Anderson Maia. Ele votou contra, estão aqui para receber. Não fui eu. Há uma consciência da bancada do prefeito Romero, e sem sermos capazes, o vereador Anderson, Vossa Excelência quis hoje dizer nas emissoras de rádio, ou em uma das emissoras de rádio, com outra linguagem, nós não somos, nós temos a opinião própria. O senhor foi eleito como eu fui. Eu não sou aqui serviçal da gestão, não. Eu apenas sirvo a essa cidade fazendo parte de uma gestão que me orgulha. Mesmo porque se Vossas Excelências da oposição estão achando que eu estou constrangido, não estou não, porque ontem no grupo da igreja, que eu sou membro há 30 anos, colocaram a imagem da doutora Adriana, colocaram a lista negra, e eu tive a hombridade e a coragem de dizer a verdade, como estou dizendo aqui. É muito bom para Vossa Senhoria, Vossa Excelência, fazer esse teatrozinho aqui na tribuna. Porque Vossas Excelências não cobram do governo do Estado, que nem dialoga, quando vocês cobram que a gente e o prefeito tem que dialogar. O prefeito
tem ajudado a gestão desde 2013, não foi as entidades, não foi agora, com Vossa Excelência diz aqui, que foi no ano de campanha, não. 2013 era 8, 2012. Peço um aporte a Vossa Excelência. Com certeza, vereador João Dantas. De lá para cá, o prefeito vem só aumentando as entidades. Quando Vossa Excelência diz que não há critério, deixa eu dizer uma coisa aqui, o que é incoerente, ou que nós somos irresponsáveis. Vocês visitaram uma entidade que chegaram aqui e confidenciaram a mim que essa entidade, ela não tinha como receber recursos, porque era depósito de seres humanos. E eu não usei isso na tribuna. Eu não usei esse argumento na tribuna, mas vocês usaram para mim que lá era um depósito, que não deveria receber, e eu fiquei calado. E vocês, para agradar a entidade e se propagarem como benfeitor da caridade na mídia e para as pessoas, botam nas emendas. Uma coisa que eu aprendi ao chegar nessa casa, que vereador não pode gerar despesa. Não está na atribuição do vereador gerar despesa. Quem sabe dos cofres da prefeitura é o prefeito. Quem conhece os cofres da prefeitura é o prefeito, não sou eu. Se ele mandou com essa quantidade, vereador João Dantas, é porque ele entende que é esse número que ele teria condições de pagar. Agora, nós tínhamos acordado. Nós tínhamos acordado de que haveríamos de fazer emendas, e aí o prefeito se antecipando, por quê? Tivemos uma grande falha. Poderia ter sido requisitado pela Procuradoria para corrigir. Agora, quando Vossa Excelência, vereador Anderson, vai à emissora de rádio e diz que não havia pauta, havia uma pauta pré-estabelecida desde o dia 27 para as votações, vereador João Dantas. Se tem uma coisa que a população não aguenta mais, é esse jogo de empurra da política, da mentira, do puxicói. Nós temos que ter coragem de ir às ruas e dizer, eu não vou me esconder de ninguém, porque meu nome apareceu numa lista como malfeitor de uma única entidade, porque só uma entidade está se achando vítima, quando nós temos mais 16 fora, que nós estamos lutando para que essas entidades sejam assistidas novamente por essa gestão. Não é só uma entidade. Não é só uma entidade. E a entidade que mais se sentiu ofendida pelo que essa casa fez, é a entidade que estaria já inclusa no projeto de lei complementar e de uma emenda do vereador Marinaldo, que aqui está, aqui no dia de ontem nós fomos conscientes em tirar as emendas para que o projeto passasse da forma que está, para que depois fosse regularizado as outras entidades. Eu convido a oposição que está fazendo um grande cavalo de Troia, vamos discutir a Zona Azul, deixem de ter medo da UCES, deixem de ter medo, deixem de tentar agradar a todos. Ser político é a arte de contrariar interesses também. Eu não tenho medo, eu enfrentei isso em dezembro de 2016. Passo pelo mesmo processo agora eu passo de cabeça erguida, porque eu não vou aproveitar o embalo da vez para me beneficiar aqui, tá bonzinho para mim. Ah, não, eu fui a favor das entidades, eles votaram contra as entidades, porque ficaram de fora. Olha só, não é bom, né, o discurso? É um discurso muito fantasioso, um discurso elegante. Concedo uma parte ao meu colega vereador João Dantas e peço ao senhor presidente, já me permita mais um pouquinho, porque eu tive que interromper meu tempo. Vereador Alexandre, a mentira é o gesto mais abominável que possa partir de um ser humano. Porque a mentira é uma forma de roubar. De roubar. De roubar a verdade. Roubar a verdade. Eu, quando assumi a Secretaria Municipal da Assistência Social, primeiro ano de governo do hoje prefeito Romero Rodrigues, nós encontramos 8 entidades como beneficiárias das subvenções sociais. E durante o período da nossa gestão, outras entidades foram sendo acrescidas, né, ao rol de filantrópicas que exercem atividades humanas e sociais em nossa cidade. Só que das 8 entidades que já existiam no governo pretérito, tão defendido durante 8 anos por alguns arautos da verdade que existe hoje, já estavam há 9 meses sem receber
as subvenções. 9 meses, 8. Isso sem falar, isso no governo anterior ao do prefeito Romero Rodrigues. Isso sem falar que todas as entidades, todos os programas estavam semi-paralisados ou paralisados. Ruanda não funcionava, Conselho Tutelar com ação de despejo, sem telefone, sem transporte, o prédio da Secretaria Municipal da Assistência Social, onde eu despachava, com ação de despejo transitada em julgado, por ligações com o proprietário, a viúva de Dr. Paulo Pinto, minha amiga, amigo também do falecido, foram que eles prorrogaram o período para a desocupação do imóvel. Quer dizer, os arautos da verdade, né, e do humanismo, o prêmio Nobel do humanismo no Brasil, era líder, inclusive, do governo. Enfim. Aí onde é que está, quando eu digo que a mentira, Neto, é uma forma de roubar, porque ela rouba a verdade. Ela rouba a verdade. Semana passada, eu estava nessa mesma tribuna que Alexandre, e qual foi o meu pronunciamento? Que aprovássemos o projeto, né, já encaminhado pelo Poder Executivo, que é prerrogativa do Poder Executivo. Eu peço a atenção de todos os presentes aqui, todos os presentes da casa. Vereador não pode aumentar nem diminuir despesas. Repito, para todos os presentes. Qualquer emenda dessa natureza apresentada, ela é inconstitucional. Porque não é nossa prerrogativa. Não é nossa prerrogativa. Eu não acredito que nenhum desses vereadores aqui vá mudar o que está na lei orgânica do município, que esteja na Constituição estadual, federal. Não vai. Isso é mentir para a opinião pública. O que ficou acertado ali é que nós aprovaríamos o projeto já com as 13, para não atrasar o processo das 13, porque terminaríamos nem resolvendo o problema das 13 que já estavam no rol, listada pelo projeto do prefeito, e também das demais. Então, foi o compromisso que nós assumimos ontem. Foi o compromisso que nós assumimos a semana passada da tribuna da casa. Não é? Agora, fizeram um beicinho, colocaram palavras na boca de personalidades, não é? Carnavalizaram a nossa bancada de uma forma injusta e caluniosa. Injusta e caluniosa. Dizer que não existia pauta, a presidente da Câmara, quando viajou para Brasília, deixou a pauta desde o dia 17 que estava pautada. Então, eu acredito que alguém eu acredito que as pessoas de bom senso, que se posicionaram contra a nossa decisão de ontem, que foi conjunta, nós entendemos que não apresentaríamos emenda nenhuma, porque essas emendas poderiam ser, inclusive, vetadas pelo Poder Executivo, e o projeto teria que voltar novamente para a Câmara. Seria mais dias sem que as 13 entidades listadas deixassem de receber as suas subvenções. E que as demais nós iríamos partir para um entendimento de bancada, para que nós pudéssemos redimensionar a situação. E depois existe, em curso nesta casa, uma discussão que parte de um vereador atuante, um vereador brilhante, que é o vereador Alexandre, que é a questão da Zona Azul. Ninguém vai querer fechar a Zona Azul. Ninguém vai querer quebrar a UCES, fechar as portas da UCES. Nós queremos redimensionar valores para que esse bolo seja dividido. Exato. Para que esse bolo... E vai ter meu apoio, vereador Alexandre. Se só existem 2 votos
nesta casa, nesta direção, será o meu voto e o de Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos aqui para buscar soluções, não para criar óbices que vá de encontro aos interesses da sociedade. Nós defendemos um governo honrado, sério, consciente, um governo que não tem a oficial de justiça em suas portas. Agora, esses arautos de dois lados aí, talvez deveria cobrar a devolução de 17 milhões e 500 mil reais que foram desviados dos cofres da prefeitura na administração passada e que até agora não foram devolvidos à tesouraria. O Tribunal de Contas já determinou que se esses valores estivessem na conta da prefeitura, talvez nós não estivéssemos enfrentando esse problema. E depois nós temos também uma coisa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, leis orçamentárias. Não é? Você não pode estabelecer despesas, nem o próprio Poder Executivo, sem saber de onde virão essas despesas. Muito obrigado, Excelência. Vereador João, muito obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência. O presidente me permita a minha conclusão por conta justamente do tempo, Vossa Excelência. Agora volto a dizer, mas com bastante tranquilidade, não andarei nessas ruas dessa cidade constrangida, porque Hitler sabia fazer muito bem, e o governo Coutinho é um aprendiz dele, no sentido de que uma mentira, por vezes, propagada, termina se tornando verdade, ou tenta se tornar verdade. Primeiro, me solidarizar com o pessoal da imprensa da casa, porque não foi ontem as imagens, não é porque foi editada, vereador Anderson, é porque a internet não ajudou, está ali. O vereador, mas Vossa Excelência tratou desse assunto, querendo colocar como se não estivesse aí, porque tivesse editada. Eu não tenho medo de que o senhor, ou quem quer que seja, pegue essa filmagem e coloque as minhas falas do dia de ontem nas redes sociais. Não tenho medo de andar nessas ruas por conta da minha posição na votação do dia de ontem. Eu quero dizer que, como a entidade que representa as crianças com microcefalia, que foi essa casa, até desrespeitada a certo ponto, até desrespeitada, a Casa do Povo, que representa o povo, eu quero lhe dizer que, como ela, que ainda não fazia parte, tem outras entidades que Vossa Excelência só está se pegando aquilo que lhe dá mídia. Porque Vossa Excelência deveria citar a Casa do Caminho, que está fora, o Núcleo de Apoio à Vida, a Associação Campinense dos Diabetes, o Grupo de Apoio à Vida GAVE, a Associação dos Deficientes, não é, do compartimento da Borborema, a Associação das Senhoras de Caridade, a Associação do Diabetes, o Instituto Paraibano de Combate ao Câncer, a Casa da Acolhida São Paulo da Cruz, que vai entrar, não é, a Associação Multiassistencial em Ação Plena. Nós temos o Movimento de Ajuda Alimentar, que é o Manjá, o Instituto Campinense de Assistência, temos também o Centro Assistencial de Criança Cássio, temos também a Congregação Redentorista, que o vosso governo tirou um convênio, o governo do PSB acabou com um convênio com o Redentorista, e vocês não têm coragem de cobrar isso aqui, não é? O Desafio Jovem, a Associação Campinense de Pais Autistas, o Instituto Social Resgate também está fora, Casa Nova Redenção. Falem também por esses, não falem por aquele que só dá mídia, que dá notariedade. Sejam amplos, sejam abertos, tenham coragem de expor a cara, de dizer que esses ficaram fora, que o seu governo tem deixado fora. Acabou com os convênios na metade desse ano. Não andarei nessa cidade em um único momento constrangido. Não andarei, durmo com tranquilidade, porque se tem alguém aqui que conhece vida de pobre, de passar fome, vereador Anderson, esse cidadão aqui é um. Esse cidadão aqui é um que muitas vezes dormia com a água do pote. Quando tínhamos água do pote e um caneco do óleo Dondon, que era o copo mais chique que nós tínhamos na nossa casa. Então não me venham com demagogia, dizer que conhece a vida de pobre, não. Não usem dessa tribuna para enganar as pessoas, não. Essa cidade merece respeito. Essa cidade tem pessoas dignas que merecem respeito. Não brinque com a consciência alheia dos mais pobres, dos que mais precisam. Não brinquem com isso. Jogando essa casa ultimamente aqui, tem tido uma posição de que colegas vão empurrar e tentar desqualificar, porque aqui existiu o grupo dos 3 mosqueteiros.
Eram as 3 notariedades, era a Trindade, sabiam de tudo. Aí vão para o rádio desqualificar. Cada um de nós e tem o nosso valor. Cada um, o senhor, o vereador Sargento Neto, o vereador Renan Maracajá, o meu colega vereador Bruno Faustino, cada um da gente aqui chegou por méritos próprios. Vamos acabar com essa baboseira. Essa cidade sofre por conta dessa picuinha política pequena, de estar retribuindo aqui nas redes sociais lista negra. O povo espera da gente compromisso e veracidade nas nossas falas, segurança daquilo que a gente diz e prega. A gente tem que falar e cumprir. Quando o colega Bruno subiu aqui e disse que eu teria dito algo, eu disse, sorri ali com os meninos, disseram, você não vai dizer nada. Eu digo, ele não está mentindo, eu estou falando a verdade, ele está falando a verdade. Agora eu nunca vou usar os meios de comunicação para destratar companheiro, para fazer mídia embutida através dos outros, nas redes sociais, para denegrir a imagem dessa casa. Ao contrário, essa casa tem tido compromisso, vereador João Dantas, desde 2013, com compromisso com essa cidade. Agora, esse tipo de política pequena não faz nós crescermos. E eu lamento que algumas pessoas tenham ido nesse caminho de tentar denegrir a imagem. Eu não lembro e quem é a doutora Adriana, muito ressentido, o seu esposo ontem estava ali, assistido pelo um assessor do colega vereador Olímpio Oliveira o tempo todo, e lhe passou as informações, e eu lamento que se ele tivesse tido cuidado de vir até nós, colher alguma informação, esse embaraço todo não estaria aí sendo colocado, e os senhores da oposição utilizando disso para se promover em cima de algo que não é de vocês. Quem ajuda é a gestão do prefeito Romero. Agora, quem tira é a gestão de Ricardo Vieira Coutinho, que os senhores defendem. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Anderson Maia. Tem pela ordem. A bancada da oposição foi citada, eu gostaria de falar em defesa da bancada, e ao mesmo tempo eu fui citado na fala do vereador, concedida pelo presidente da casa. Eu vou dar continuidade à minha fala. Obrigado, presidente. Apenas a título de esclarecimento, no momento de minha fala, eu não questionei a capacidade, a legitimidade e responsabilidade daqueles que fornecem a mídia dessa casa. Eu questionei e reforcei que a sessão de hoje, eu espero que ela esteja divulgada e disponibilizada num tempo hábil, como as demais sempre o são. A de ontem, infelizmente, não foi, não sei o porquê. Não levanto suspeita. Eu estou apenas reforçando isso. Não, de forma alguma, vereador. Para de colocar a palavra na minha boca. Vereador Alexandre, o seu discurso o senhor deixa para o seu povo, não nessa plenária. Peço calma. Vereador Alexandre, peço calma. Deixa o vereador Anderson falar, depois a gente se pronuncia. Senhor presidente, explica ao vereador Alexandre que tem uma parte do livro aí chamada Explicações Pessoais, que ele se inscreva e depois ele use da fala. Apenas para reforçar, em momento nenhum, eu apenas reforcei que eu gostaria que fosse disponibilizado. Ponto 1. Ponto 2. Eu já havia falado, vereador Alexandre, inclusive o parabenizei, quando Vossa Excelência trouxe a essa casa o debate para tratar da lei da Zona Azul. Então, Alexandre, eu particularmente falo por Anderson Maia, vereador da oposição, a revisão da lei da Zona Azul, ela tem meu apoio. Eu quero ter conhecimento da lei para a gente poder discutir e fazer a correção que precisa e é necessária sim. Então, em momento nenhum, fui contra essa lei. Ponto 2. Ponto 3 é somente para esclarecer que, em momento nenhum, eu direcionei, eu falei em verdades nessa casa. Ou induzi alguém ao erro, de forma alguma. Apenas expliquei todo o trâmite de uma sessão que ocorreu ontem, onde subvenções foram reprovadas, ou melhor dizendo, emendas foram reprovadas, e eu também citei que as 16 foram prejudicadas. Não precisava citá-las porque a gente já havia feito isso em decorrência de outras sessões. Mas é só para fazer esclarecimento, senhor presidente. Muito obrigado. Pois não, mas só para deixar bem claro,
Só um minuto, João. Só para deixar bem claro ao vereador Anderson Maia e a quem quer que seja, que essa casa tem um posicionamento sério, os funcionários têm um trabalho que respeita a todos os vereadores, a tudo que é discutido aqui, tudo é disponibilizado via internet e os jornalistas estão aqui cobrindo, né, fazendo a cobertura. Então, jamais eu acredito que nenhum funcionário estaria aqui querendo editar ou querendo modificar qualquer coisa. E eu acho também, tenho certeza que não foi essa a intenção do vereador Anderson Maia falar a respeito disso, até porque eu conheço ele e sei que jamais ele faria isso. Ficou esclarecido, eu acho que agora podemos avançar na sessão pela ordem do vereador João Dantas. Senhor presidente, a mudar um pouco do tema, eu requeiro a Vossa Excelência que faça essa casa silenciar por um minuto pela perda irreparável de uma figura que deixou um legado de honorabilidade, de respeito, de credibilidade, de humanismo, um grande pai, um grande cidadão, o agropecuarista Ado Cordeiro de Melo. Seu Ado Cordeiro de Melo faleceu ontem de madrugada, aos 93 anos, deixou uma família, 10 filhos, todos eles formados, muitos médicos, dentre eles um amigo meu de infância, de saudosa memória, o doutor Ado de Melo, que veio a falecer em um acidente de automóvel em tempos idos, mas que esta casa deve reverenciar a memória do senhor Ado Cordeiro de Melo, pai da doutora Jacinta Cordeiro de Melo, que é esposa do doutor Joilton, eles que são membros da Igreja Nacional, lá da Insegec, ali da Manuel Tavares, pessoa da nossa antiga amizade e do nosso relacionamento. Portanto, que esse minuto de silêncio fique registrados nos anais desta casa, não só em homenagem ao falecido, mas em homenagem a toda a sua família, como homenagem póstuma. Um minuto de silêncio. Por ordem de inscrição, no grande expediente, o vereador líder João Dantas. Senhor presidente, colegas vereadores, campinenses que nos honram com suas presenças em nossas galerias na manhã de hoje, funcionários da casa, equipe da TV Câmara, da Rádio Câmara, imprensa, eu saúdo a todos na figura do decano jornalista campinense, radialista, torcedor do 13, do Galo da Borborema, o querido Chico Alemão e também o meu querido Araújo Neto, que também está ali ao lado dos outros colegas que cobrem os trabalhos da casa na manhã de hoje. Senhor presidente, nós estamos aqui já num 5º mandato, né, legislativo, já enfrentamos muitos embates,
momentos de grandes dificuldades, momentos de gravidades, momentos em que nós não tínhamos a liberdade de falar, a imprensa era uma imprensa calada, amordaçada pela repressão, por força da ditadura, por força da censura prévia, enfim, mas vencemos tudo isso, né? Tudo isso. E não será um fato como o de ontem que vá amortecer os nossos ímpetos, sobretudo de quando se fala a verdade. De quando se fala a verdade, Lenildo Ferreira, porque a mentira, para mim, é uma forma. Quem mente é como se ele pratica uma forma de roubar. Mentir é o mesmo que roubar. É a minha concepção. Então, o que aconteceu ontem nesta casa foi um cumprimento regimental. Nós seguimos um rito regimental desta casa. E eu peço a atenção, sobretudo, da valorosa imprensa campinense, para esse detalhe, este pequeno detalhe. Subvenções, um projeto de lei como o que nós votamos na manhã de ontem, ele é de exclusiva prerrogativa do Poder Executivo, porque nós somos podados no direito de aumentar ou diminuir despesas. Você poderá, numa discussão de uma lei orçamentária, mudar a rubrica de uma secretaria para outra, de uma para outra. Mas no momento em que chega um projeto de lei que trata de concessão, de aumento de despesa, de criação de novos impostos, né, ou de concessão de subvenções, você está impedido. Qualquer emenda que você apresente a um projeto de lei do Poder Executivo, na sua exclusividade, você está burlando a lei orgânica dos municípios, por sua vez, o regimento da casa, e que, por verticalidade, a própria Constituição Federal. Então, nós ficamos na seguinte situação. Nós recebemos um projeto onde o Poder Executivo contempla, com subvenções sociais, 13 entidades. Eu devo lembrar, mais uma vez, aqui, que quando eu assumi a Secretaria Municipal da Assistência Social, 8 instituições, ONGs, organizações não governamentais, recebiam subvenções sociais. E, durante a nossa gestão, esse número foi aumentando, chegamos a 29 instituições, né? E, no período em que eu estive naquela secretaria, eu enfrentei muitos problemas, que eu não preciso tratá-los, eu não preciso aqui nominá-los, a não ser num momento de maior gravidade, né? Mas o fato é que, além do mais, nós recebemos aquelas instituições com 9 meses sem receber, Chico Alemão, as subvenções do governo anterior. E eu disse aqui numa parte, além do mais, recebi uma Secretaria Municipal da Assistência Social com todos os seus prédios despejados, inclusive o da própria secretaria, onde o secretário João Dantas despachava. Ação transitada e julgada por falta de pagamento. Os conselhos tutelares sem telefone, o prédio despejado, sem veículos para que os conselheiros realizassem as suas buscas ativas, né, para solucionar problemas de agressão contra crianças, abuso sexual, abandono, enfim. Mas passamos 2 anos e conseguimos, com o apoio e o cuidado e o zelo do prefeito Romero Dias, colocar a Secretaria Municipal da Assistência Social para funcionar, né? Para funcionar. E os momentos são momentos, você tem momentos e momentos, né? Nós estamos vivenciando hoje uma crise nacional sem precedentes.
sem precedentes. Nunca vista. Nunca vista. Crise moral, institucional, constitucional, política, né, ética, né? Nós não sabemos mais o que fazer. Os municípios quebrados. É tanto que, já em 2 sessões seguidas, eu trato do mesmo assunto, Carlos Souza. É que um Fórum Nacional de Secretários de Assistência Social dos mais de 5 municípios, estados e governo federal, encaminharam uma moção ao governo federal, pedindo até pelo amor de Deus que sejam repostos os valores, né, destinados nos orçamentos para a assistência social. Né? Então, nós subscrevemos esse requerimento, está aqui, já seguiu para Brasília, para a bancada federal, pedindo que essa solução nos chegue. Então, nós ficamos numa situação muito difícil aqui na Câmara, porque se nós não aprovássemos o projeto do Executivo, Marinaldo, da forma como ele chegou aqui, essas 13 instituições beneficiárias continuariam sem receber as suas dotações, juntamente com as outras que não estavam. Quer dizer, aí seria um problema 100%, né, grave. Pior, a emenda seria pior do que o soneto, porque em vez de 13 recebam as subvenções enquanto a discussão não se projeta, não se propaga para pais de mais 16, o problema seria pior. Então, nós cumprimos com o nosso papel. Agora, nós discordamos, e aí discordamos, né, de forma, Márcio, das mais incisivas. Né? Certos oportunistas, inclusive, eu oriento, viu? Eu oriento aos meus assessores, a André, a Edgley, que não se envolvam com um problema de gabinete de nenhum vereador. Não me interessa. Não me interessa assunto de assessorias de nenhum outro vereador, da minha bancada ou das outras. Problema de vereador com vereador, quem resolve sou eu, que sou o vereador. Então ficam, não são todos, mas 1 ou 2 aí, fazendo fofoca, fazendo milindres, futricagem, sabe? Mentindo, gerando notícias sem conotação de verdade, e que deixa os próprios vereadores, inclusive o seu vereador, em dificuldades. Então, muito do que sai dessa casa aqui, que prejudica a casa como um todo, porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo, né, uníssono, podemos assim dizer, transportando para a expressão, nós somos. A mesma coisa são os assessores. Então, cada assessor é ligado a seu vereador. Então, não intervenham, por favor, no assunto que é meu e de Neto, porque vai criar um problema comigo e com o Neto, que vai terminar, no final, o pau quebrando no mais fraco. Porque se eu souber que André ou Edgley se envolveu num problema de um vereador, né, sem a minha, eu afasto do meu gabinete. Ou André ou Edgley. Se eu souber que um dos meus assessores se envolveu em assunto de interesse de qualquer vereador, quer seja da minha bancada ou da bancada da oposição, ele se considera afastado do meu gabinete. Então, eu quero dizer isso daqui para que os colegas vereadores também assumam essa minha postura. Assuma essa minha postura. Assuma, porque senão eu cobro mesmo, viu, Bruno? Eu sou muito verdadeiro com minhas coisas. Tenho muita admiração por cada um dos meus colegas vereadores. Então, por exemplo, eu tenho uma postura. Se eu tivesse na sua posição ontem, aí,
sabendo que estava pautado aquele projeto, e tivesse que ter saído, eu não teria discutido nada sobre esse projeto hoje. Por uma questão ética. Questão ética. Não é? Então, porque se nós somos um corpo, o que acontece de bom ou de ruim com essa casa, deságua em todos nós. Deságua em todos nós. Deságua em todos nós. Então, essa questão do projeto, para mim, é um assunto encerrado, porque nós tratamos desta questão com toda licitude, com toda postura moral, com toda postura ética, com toda postura humana e, sobretudo, com uma postura política. Política. Nós não arredamos o pé. Eu teria um compromisso ontem na hora da sessão, mas não me retirei. E era um compromisso de saúde. Eu estava agendado com um médico amanhã para ser atendido. Ele só vem a Campina Grande 2 vezes por semana. Vem de Recife. Mas eu estive aqui. Agora, botar na boca de dizer que vereador A teve projeto, a propositura do vereador fulano de tal foi rejeitada pela Câmara, isso é mentira. É mentira. Porque vereador não tem prerrogativa de apresentar emenda a projeto de executivo. Projeto que trata de matéria financeira. E alguém disse nas redes sociais que uma propositura de um vereador A, eu não vou citar o nome dele, um projeto do vereador A, não vou citar o nome dele aqui porque ele não está presente, mas vou citar na hora que ele retornar ao plenário. Mentiram, porque projeto de vereador não foi rejeitado ontem nesta casa, tratando de subvenções sociais. Eu desço da tribuna, Excelência, certo de que cumpri com o meu papel, com o meu dever de legislador, consciente, durmo tranquilo com a decisão que tomamos ontem, porque foi uma decisão colegiada. Em outros momentos da semana passada, nesta casa, tudo isso foi discutido. E este projeto não teria como esperar para a próxima terça-feira para ser aprovado, porque seria mais 5 dias. E essas 13 entidades ficariam sem receber as suas subvenções. Eu pergunto aqui, o vereador A, B ou C iria tirar o dinheiro do bolso para bancar as 13 instituições que iriam passar mais um mês sem receber as instituições? Então é onde eu digo que está a mentira aí, a falta de verdade. A falta de transparência está aí. A falta de transparência está aí. Exatamente neste momento em que ele não resolve a situação e queria que as 13 era o desejo, porque votou contra. Votou contra. Então, que as instituições passassem mais um mês sem receber. Então, a decisão que nós tomamos ontem, vereador Márcio, foi uma decisão salomônica, inspirado nos preceitos, nos princípios bíblicos, de na hora de você decidir por uma parte, você não pode decidir pela maior, ou pela melhor, ou pela pior. Então, teria que ser uma decisão consciente, e conscientemente nós agimos. As discussões sobre essas tais instituições serão discutidas daqui para diante. Agora que ninguém venha aqui publicamente tentar colocar palavras na minha boca, mas também tenha vergonha na cara e não coloque palavras na boca dos outros para que possam repercutir
por sua notabilidade, de forma injusta, desrespeitando um poder que tem trabalhado pela cidade. Muito obrigado, Excelência. Encerrado o grande expediente, gostaria de registrar a presença no plenário da casa aqui na galeria do presidente da Câmara Municipal da cidade de Patos, Salles Júnior. Seja bem-vindo e fique à vontade. Já estamos na parte final, encerrando nossa sessão. Não havendo quórum, não tendo matérias, declaro encerrada a presente sessão. Abrimos para explicações pessoais. Escrito o vereador João Dantas. Estou inscrito, mas Abre mão. dispenso a minha Então, declaro encerrada a presente sessão. Convido todos para a próxima sessão da terça-feira e tenham todos um bom dia.